Ora, então já estamos ao vivo e em direto aqui na Lamas TV para mais um programa Boas Vibes. Tivemos um interregno de um mês e pouco, exatamente por causa das férias, mas regressámos em grande com um convidado especial, José Moreira. Bem-vindo, José Moreira, aqui ao nosso programa Boas Vibes. E faço-te já assim de rajada, aquela pergunta da praxe. Quem é José Moreira? Boa noite a todos. José Moreira é jornalista. Jornalista uma vez, jornalista para sempre. Apesar de não estar a exercer de forma continuada e a tempo inteiro o jornalismo, continua a ser jornalista, porque continua a ter a carteira profissional de jornalista. Neste momento sou professor, sou formador de professores e formador de profissional, na Cefasap também. Portanto, dou formação. Dou ainda formação em algumas empresas, quando me convidam para dar as formações que dou na área das ciências da comunicação e na área das ciências da informação, que são ligeiramente diferentes. Há aqui algumas coisas que são diferentes. As minhas competências são em ciência da informação e ciências da comunicação. Portanto, de uma forma geral, breve, penso que é isto, está tudo. E sou monárquico por convicção, não é? O que me leva a estar aqui hoje. Já vamos falar disso. Estavas a dizer que estavas a dar aulas, então qual é a diferença entre essas duas vertentes que estavas ainda agora a falar? Ciência da informação, eu sou licenciado em ciência da informação e em ciências da comunicação. Portanto, estou a fazer doutoramento em ciência da informação, vertente jornalismo e estudos mediáticos. Vamos lá ver então se tentamos desmistificar aqui estas duas áreas. Então, o que é ciência da informação? Ciência da informação é tudo o que tem a ver com arquivo, bibliotecas e novas tecnologias da comunicação. Mas, nomeadamente, são as ciências documentais. O que é isto de ciências documentais? São centros de documentação. São os antigos e atuais arquivos e as bibliotecas. As bibliotecas são também referências do conhecimento, grandes referências. Quanto maior, aliás, não é quanto maior, quanto mais rica em termos científicos for uma biblioteca, maior é a sua importância e nós poderemos ter acesso, de facto, a um outro tipo de conhecimento, muito mais rico. Podemos, portanto, ter acesso, podemos fazer, portanto, a investigação com muito mais precisão e com muito mais dados do que uma biblioteca que tenha apenas meia dúzia de livros. Portanto, a área das ciências documentais divide-se por isso. Agora, deixou de se chamar ciências documentais, agora há um nome mais pomposo, que é ciência da informação, ou se quisermos, informatólogos. O nosso curso, nós que somos licenciados em ciências da informação, somos informatólogos. Assim como as pessoas que são licenciadas em comunicação social, aliás, em ciências da comunicação, são comunicólogos. Portanto, há estes dois nomes pomposos, se quisermos, que as pessoas geralmente costumam atribuir. Pronto, as ciências da comunicação estão mais viradas para 3 ramos e depois há quem possa, portanto, escolher, mas basicamente estão divididas em 3 ramos. São a comunicação, pode ser comunicação empresarial ou comunicação social. Depois temos as relações públicas e depois temos o marketing, que também está na área das ciências da comunicação. Portanto, tudo que seja marketing também engloba ou também ocupa as ciências da comunicação. Portanto, e depois dentro das ciências da comunicação, aliás, dentro das ciências da comunicação, temos, como eu dizia, a comunicação pode ser ciências sociais ou ciências que é o jornalismo, ou ciências empresariais. Nas relações públicas, nós depois também podemos aqui seguir há vários tipos de especialidades, mas há quem siga, por exemplo, a propaganda, há uma diferença entre publicidade e propaganda. A propaganda tem origem na política e destina-se apenas e só à política e aos políticos.
A propaganda é a arte de comunicar dizendo muito e fazendo pouco. De uma forma muito geral, é isto. É arte é retórica, aquilo que os advogados chamam e aprendem na universidade a fazer retórica. Uma pessoa que tem retórica é geralmente uma pessoa que fala muito bem, mas que o ideal, essas pessoas, não é o ideal, essas pessoas que geralmente falam muito bem, geralmente, quando falam pela retórica, falam muito, mas dizem muito pouco. Mas são populares, porque fazem... Zé, costuma-se dizer, dizem muita palha, não é? Trazem muita palha. É um bocadinho por aí, mas sem lhes tirar, obviamente, o mérito que também tenha, não é? Porque eles também têm o mérito de fazer discursos inflamados e de até de chamarem a eles, portanto, grandes multidões de pessoas. Eles conseguem, de facto, ter audiência, que é aquilo que eles querem, não é? E terem apoiantes. Sim, senhora. Não sei se respondi exatamente àquilo que tu tinhas perguntado. Como é que tu vês o momento atual do jornalismo? Mal, muito mal. Muito mal. Eu estou a fazer doutoramento em Ciências da Informação, ramo Jornalismo e Estudos Mediáticos, e só para tu perceberes que, neste momento, a investigação que eu tenho feito, nós neste momento temos muito pouco de jornalismo. Nós temos empresas de comunicação social que se dedicam a fazer informação. Só que informação não é propriamente notícia, ok? Uma coisa é a informação, outra coisa é notícia. Notícias, há muito pouca gente a fazer. E curiosamente, e isto agora que eu vou dizer, a maior parte das pessoas, se calhar, vai ficar de boca aberta. Curiosamente, nós temos, por exemplo, um caso em Portugal, que é a CMTV, que toda a gente, ou muita gente critica, mas o facto é que ela é a líder da audiência, ok? E as pessoas estão habituadas a dizer, não sei o quê, aquilo é o canal de faca e alguidar, do terror, dos crimes e disso tudo. Se formos a ver, a CMTV é a única televisão que pratica jornalismo. As outras praticam muito pouco jornalismo. As outras, os canais de televisão, nomeadamente a SIC e a TVI, os noticiários estão carregados daquilo que nós chamamos em jornalismo de fediver, ok? E depois há uma outra coisa horrível que se está a passar agora e cada vez mais, os canais são controlados, como toda a gente sabe. E nós temos que lhe dizer, sem qualquer tipo de problema. Os canais são controlados. Há políticos a controlar os canais de televisão. Houve um político muito conhecido, portanto, em Portugal, que tentou comprar, inclusive, os maiores órgãos de comunicação social e as próprias televisões. Deu-se mal, está a ser julgado. E agora há um peso muito grande. Pronto, e o problema é que agora é mesmo à descarada, não é? Nós ainda aqui há tempos tivemos um apoio às televisões, por exemplo, no valor de uns milhões de euros, e nós sabemos como é que isso é, não é? É obviamente assim, Gaspar, isto é quase a mesma coisa, não, Gaspar? Olha, é assim, tu queres montar um canal de televisão com estúdio, ter carros de reportagem, queres ter 20 jornalistas a trabalhar para o canal, eu pago-te isso tudo. Mas isso tem um custo. Não há almoços grátis, não há jantares grátis, como se costuma dizer. E, portanto, isso tem um custo. Nas televisões é exatamente assim. Nos jornais, menos, mas também é um bocadinho assim. Obviamente que há nos jornais pessoas que são sensíveis. E nem toda a gente. Aliás, o jornalismo isento é impossível de fazer. Nós podemos aproximar do jornalismo, mas não conseguimos de maneira nenhuma sermos isentos. Aliás, ninguém consegue ser isento. Em termos científicos, não há isenção possível. O que eu vejo muito, principalmente nas televisões, são opinadores, não é? Opinadores que se calhar nem são devidamente, não estão nos postos corretos. Qualquer um opina por qualquer coisa, isto vai-se até a exaustão por causa das notícias. Posso abrir durante meses e meses
com a guerra da Rússia, abrir durante meses e meses com a pandemia, abrir durante meses e meses com... Olha, como foi ainda agora, a gente já vamos falar daqui a pouco também, foram 2 semanas inteiras a falar do falecimento da rainha. Acho que isso é que é a parte negativa. Gaspar, estão-me aqui a perguntar ao lado, eu peço desculpa, pá. Não está a dar na página do Lamas TV. Onde é que se pode... Estão-me aqui a perguntar ao lado. Está a dar na página do Lamas TV. Está a aparecer na página do Lamas TV. Está no direto da página do Lamas TV. Tá, isto nós estamos a falar, está na página do Lamas TV. Quem quiser assistir, basta ir então à página do Lamas TV. Está lá agora, está a passar a nossa entrevista exatamente em direto. Se puderes mandar o link do direto, eu ficava-te agradecido, que aqui não conseguimos ver. Na página, abre-se a página e não aparece lá nada, não sei porquê. Sim, tem que ir um bocadinho para baixo. Aparece lá na página e basta ir para baixo e está lá. Pronto. Agora, nós continuando a nossa conversa, como estávamos agora aqui a falar, não é? Deixando essa parte. Desculpa. Exato. Ora, estávamos a falar então da parte dos opinadores, que eu estava a dizer que havia muitos opinadores, demasiados opinadores que se calhar nem sabem o que é que estão a opinar, não estão na função deles, mas e depois há aquele esmiuçar até ao máximo de toda a informação sobre um artigo ou sobre um tema. Os comentários, por exemplo, eu não, mas isto é uma opinião muito pessoal. Eu não concordo, por exemplo, aliás, eu acho de muito mau tom, por exemplo, o Marcos Mendes estar a fazer comentário político numa estação de televisão. Toda a gente sabe, e ninguém pode desmentir isso, o Marcelo Rebelo de Sousa tem a popularidade que tem, porque todas as semanas entrava pela casa dentro dos portugueses a fazer comentários de televisão. E, obviamente, todo e qualquer candidato que, à partida, se cruzou com ele ou disputou eleições com ele, sabia que ia perder. Porquê? Porque a popularidade dele é muita, não é? Ora, se ele tem a popularidade que tem no meio de comunicação social, não vai estar ao mesmo nível dos outros. Ainda há bocado estava a acabar de jantar, e estava a ver, por exemplo, o Paulo Portas, no seu comentário também de domingo. Eu não sei se as pessoas, se tu já reparaste nisso, por exemplo, ou se as pessoas já repararam, há uma grande diferença entre o comentário, por exemplo, do Paulo Portas e do Marcos Mendes. É que o Marcos Mendes fala de política nacional, fala de situações nacionais. O Paulo Portas, tudo que o Paulo Portas apresenta é científico, tem rigor científico. Ele não é, o Paulo Portas não apresenta absolutamente nada sem apresentar as fontes e sem falar daquilo que é em termos científicos. Quando nós estamos habituados a fazer investigação científica, damos muito valor. Aliás, na investigação científica nós não podemos fazer absolutamente nada. Não se pode escrever uma linha, como eu digo, não se pode escrever uma linha que não tenha o rigor científico e que não seja atribuído a alguém. Portanto, nós, na parte das ciências da comunicação, um dos nossos objetivos é, de facto, escrevermos aquilo que os outros já fizeram escola, portanto, já por onde lá passaram, e depois vamos, nós próprios, através desse conhecimento, cruzando esse conhecimento, é que vamos fazendo, cada um vai fazendo as suas pesquisas e a sua investigação. O Paulo Portas, de facto, faz isso. Eu gosto muito mais de ver, isto não tem nada a ver com o comentário político, eu gosto muito mais de ver o Paulo Portas do que, por exemplo, aliás, eu não vejo o Marcos Mendes. Agora, qualquer um destes que parta para umas eleições já vai já é um candidato favorável. Porquê? Porque está na televisão, não é? Porque tem o conhecimento da maioria dos portugueses e porque é que está aqui a fazer isto. Portanto, nós temos aqui esta situação que, de facto, não é justa. Nós, por exemplo, tivemos candidatos que nunca tinham falado na televisão. Quando foi o nosso presidente Marcelo, quando foi candidato pela primeira vez, tivemos candidatos que nunca tinham falado na televisão. Por exemplo, o Jorge Sequeira, conhecido psicólogo e que faz imensas palestras para empresas. O Jorge Sequeira
Ele, por exemplo, foi candidato, ficou em último lugar e, no entanto, é palestrante, é palestrante na área da psicologia. É uma pessoa que sabe muito, obviamente, por quem eu tenho muito respeito e muita admiração. E, no entanto, ficou em último. Porquê? Porque o Jorge Sequeira não era conhecido, porque não fazia nada, não tinha um programa para brilhar, portanto, à semana. Depois, há os outros que eu considero que é um grupo à parte, que são os paineleiros, se me permitem a expressão, que aqui há uns tempos atrás isso estava muito em voga, que eram os paineleiros, pronto, que são do futebol, é aquela gente do futebol que vai para lá comentar. Foram jogadores e agora, coitados, não têm o que fazer, não têm outra fonte de subsistência, e sempre é melhor estar a dar à língua do que propriamente estar a trabalhar, sei lá, fechados num escritório, ou fechados ou então ao ar livre, num campo, a praticar agricultura. Que eu acho que agora, e cada vez mais, as pessoas estão a aderir a isso, que é aderir novamente àquilo que é o setor primário, a agricultura. E deixem-me dizer-lhes que é na agricultura que está a maior fonte de riqueza. Nem sequer é no setor secundário, no setor da indústria. É no setor primário, na agricultura, que está a maior fonte de riqueza, porque é da terra que nós podemos tirar, de facto, a maior das riquezas, portanto, e nomeadamente para o nosso consumo também. Não podemos esquecer que também temos a pesca. Temos os mares que... E a pesca, sim, ainda bem que referiste, exatamente, e a pesca também. E para mim isso é quase para que eu sou de Espinho, não é? Portanto... Temos então aqui a Fernanda Gomes, que diz que também não vê nem ouve o Marcos Mendes e que concorda contigo. Também ia pedir a toda a gente que está a assistir ao nosso programa, se quiserem participar, é simples. Basta ir então ao nosso live, aqui ao nosso direto. Podem deixar comentários, podem fazer sugestões, podem fazer perguntas também ao nosso convidado de hoje. Eu acho que ele também está disponível para isso. Estejam à vontade. Estão aqui a participar. Quanto mais participativo for, melhor é também para nós. É que haja esta interatividade. E nós agora vamos falar exatamente do tema que o Zé Moreira veio cá. Vamos falar da monarquia. Ora bem, há coisa de uma semana, infelizmente, não é? Faleceu a rainha Isabel. Sendo tu um monarca, como é que tu viste toda esta situação? Foi muito show-off? Gaspar, antes de mais, deixa-me só dizer que eu não sou monarca, sou monárquico. Há uma ligeira diferença. Eu sou monárquico. Portanto, assim, eu não gostava de estar a falar muito da monarquia de Inglaterra, porque a monarquia de Inglaterra tem o seu próprio país, eles são líderes da Commonwealth e pronto, e é uma monarquia muito especial. Aliás, como sabem, o país de Inglaterra nem sequer é governado da mesma maneira, porque lá existem duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Aquilo é um sistema eleitoral democrático, mas baseado numa outra forma de eleger os políticos. Portanto, é óbvio que aquilo era das monarquias que mais que mais dava nas vistas, porque era a maior monarquia do mundo, era a rainha que nós tínhamos com maior monarquia, portanto, como sendo a maior a rainha com 70 anos teve ela de poder, sim, e era daquelas que tinha maior notabilidade. Portanto, era uma pessoa que nitidamente dava nas vistas o que quer que fizesse, o que quer que fosse. É óbvio que estas coisas têm pontos fracos e pontos fortes, não é? Havia muita coisa boa, mas também houve muitos pontos fracos que fizeram, porque qualquer coisinha que acontecesse era notícia, não é? Pronto, eu não me foco muito naquilo que é a monarquia lá fora, e deixa-me dizer-lhes que aqui há um tempo, deixa-me só dizer isto, que aqui há uns tempos atrás, não resisto a contar isto, esta peripécia, mas pronto, deixa-me assim um bocadinho, aliás, eu só posso sorrir disto, porque de facto, aqui há uns tempos atrás estava aí a falar com um senhor que é presidente de Câmara, é bastante conhecido,
e falávamos sobre monarquias. Estava connosco também o falecido engenheiro Topa, que era muito conhecido, por quem também tinha muita estima e muita consideração. Estávamos então a falar de monarquia e esse tal senhor, que é presidente de Câmara, diz lá, isto não, monarquia já não existe, monarquias já não existem. E então o engenheiro Topa, com toda aquela sensibilidade que tinha e todo aquele conhecimento que tinha, diz ele assim, doutor, não diga isso. Então dizem, e se souber, são 2 ou 3 em África. São 2 ou 3 monarquias que existem em África. Pronto. Nós, quer dizer, esboçamos assim um sorriso, como a quem diz, não sabíamos muito bem o que é que havíamos de dizer, ficámos calados para não envergonhar o senhor. Eu gostava de dizer que os países com melhor nível de vida são de facto países com monarquias. E se formos a ver, quem são os países com monarquias? Estamos a falar, por exemplo, da Suécia, estamos a falar, por exemplo, da Bélgica, estamos a falar, por exemplo, da Espanha, estamos a falar, por exemplo, da Inglaterra, estamos a falar, por exemplo, de Andorra, que é um principado ali, ou um ducado ali muito pequenino, mas que também não deixa de ser uma monarquia. Mónaco, pronto, e há muitos outros países que nós temos e que são monarquias. A lista, eu não sei todos de cor, só para termos uma ideia, deixa-me pôr aqui assim, pronto, mas são muitos, os países monárquicos são muitos. Aquilo que eu dizia, tenho aqui uma listagem, deixa-me ver. José, enquanto vês essa listagem, temos aqui a Fernanda Gomes, que está participativa hoje. Ainda falando do jornalismo, como estávamos a falar há bocado, na minha opinião, o nosso país é rico. O problema é que se habituou aos subsídios. Se investisse no setor primário, como disse o José, com certeza o nosso país teria outro rumo. Não esquecendo o investimento no SNN com SNS, entre outros. E depois agora, falando da Rainha Isabel, da Rainha de Inglaterra, acho que foi cheio de simbolismo. Ela gostou de ver, eu gostei de ver. Neste caso, a Fernanda Gomes. Tal e qual como a Fernanda, espero que o pessoal também participe, espero que o pessoal também adira aqui à nossa conversa. Estamos a falar em monarquia e vamos agora falar em monarquia exatamente em Portugal. O Zé estava ali a ver os países que têm monarquia. Ora, já sabes então, já tens aí tudo. É aquilo que eu dizia, portanto, na Europa temos os Países Baixos, a Noruega, a Suécia, Andorra, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Luxemburgo, o Príncipe de Liechtenstein, pronto, e depois há outras, como seja a Arábia Saudita também Bahrein, o Brunei, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Malásia, Jordânia, Kuwait, Marrocos, Omã, pronto, e muitos outros. Importa agora dizer aqui, se calhar, e isto é importante também referir, porque a maior parte das pessoas não tem grande conhecimento sobre isto, mas aqui importa de dizer que há vários tipos de sistemas monárquicos. Há as monarquias absolutistas, que neste momento, sim, essas sim, são muito poucas, as monarquias absolutistas, isto é, onde o rei é todo-poderoso, onde o rei é, portanto, que manda, decide e não há mais ninguém a decidir, e o rei não é sequer escolhido, portanto, é uma pessoa que é, de facto, é por sucessão. Neste momento, há muito poucas monarquias absolutistas. E depois, há as monarquias constitucionais. O que é isto de monarquias constitucionais? As monarquias constitucionais são monarquias onde os partidos são eleitos democraticamente. Se calhar a maior parte das pessoas não tem consciência disso. Em Espanha, nós temos uma monarquia que elege partidos. Os partidos da Assembleia da República são eleitos. Peço desculpa. Os partidos da Assembleia Real ou da Assembleia, portanto, da Assembleia Constituinte. Eles são eleitos. A mesma coisa acontece, por exemplo, na Bélgica, a mesma coisa acontece, por exemplo, em Inglaterra, e se quisermos por aí fora. Portanto, nós hoje
Temos, obviamente, não temos países, não temos monarquias absolutas, temos monarquias semi-constitucionais e monarquias constitucionais. Estas monarquias constitucionais são aquelas em que eu defendo e que a maior parte das pessoas defende. Eu faço parte, como sabes, da Real Associação da Beira Litoral, é uma associação monárquica, portanto, só para ter uma ideia, eu acho que quem escreveu aí queria dizer o nome, não consigo, ajuda-me. A Fernanda, peço desculpa, a Fernanda, um cumprimento também à Fernanda, eu acho que a Fernanda também sabe disso. Eu conheço a Fernanda tem uma pessoa também que tem uma cultura geral, portanto, bastante boa, e a maior parte das pessoas conhecem as monarquias constitucionais, que são monarquias onde, de facto, as pessoas, os líderes são eleitos. Na Espanha, nós temos um líder que é eleito, na Inglaterra é exatamente igual, na Bélgica, e por aí fora. Portanto, hoje é aquilo que nós defendemos. Lá, só para dar peço desculpa, perdi o raciocínio. Para dar um exemplo daquilo que estávamos a falar, ou para as pessoas perceberem, nós temos em Portugal uma coisa que se chama Causa Real, que é uma associação, portanto, a nível nacional, que congrega todas as associações distritais e que cada uma tem o nome do seu próprio distrito. Nós somos a Causa Real da Beira Litoral. Porquê? Porque em Aveiro nós antigamente abraçávamos Aveiro e Viseu. Aveiro não tinha, peço desculpa, a Viseu não tinha, e nós conseguíamos abraçar as duas causas. Entretanto, Viseu também tem uma associação e nós deixámos, portanto, de estar em Viseu, mas o nome continuou como Real Associação da Beira Litoral. Depois há a Real Associação de Viseu, há a Real Associação de Viana do Castelo, a Real Associação de Braga, a Real Associação do Porto, e todas essas pertencem à Causa Real, que é a Associação Nacional Monárquica e, obviamente, presidida na sua Assembleia Geral pelo Sr. Dom Duarte. O Sr. Dom Duarte também gostava de explicar isto. O Sr. Dom Duarte, que é o nosso pretendente ao trono, isto é, se houvesse monarquia, seria o Sr. Dom Duarte que seria o nosso rei. O Sr. Dom Duarte não tem partidos. Por curioso, as pessoas às vezes dizem, mas a monarquia tem um partido. Nós temos um partido, aliás, não temos temos vários partidos que apoiam a monarquia. O Sr. Dom Duarte não apoia nenhum partido, inclusive os partidos da monarquia. E porquê? Porque os partidos, quer sejam monárquicos ou não, são partidos. E o Sr. Dom Duarte, se for rei, é rei de todos os portugueses. Portanto, o Sr. Dom Duarte não é apenas rei dos partidos da monarquia ou que apoiam a monarquia. Um rei é rei para toda a gente daquela nação. O Sr. Dom Duarte seria o nosso rei, seria o rei dos portugueses. Ora, sendo ele rei dos portugueses, no caso disto virar monarquia, ele não pode dizer, então, o que fariam, por exemplo, as pessoas do PSD, do CDS, do PS, do Bloco de Esquerda. Não. O Sr. Dom Duarte é rei de todos os portugueses. Ora, e os partidos continuariam a existir. A Assembleia Nacional continuaria a existir, porque o Sr. Dom Duarte, como nós também, defendemos uma monarquia em que, em vez de termos um presidente, teríamos um rei, ok? O presidente é eleito de 55 anos. Esta, então, não é? Em vez de haver um presidente da República, existiria então um rei. Um rei, exatamente. Um rei é por sucessão, isto é, a seguir ao Sr. Dom Duarte, o filho dele está a ser, o Sr. Dom Afonso, está a ser devidamente preparado para um dia, se vier a monarquia, ele poder exercê-la, ok? E nós, na República, temos um presidente de 55 anos, que é eleito. Não quer dizer com isto que os presidentes das monarquias eleitos sejam pessoas que não falham, porque falham, não é? Há vários presidentes que foram eleitos, como se nós sabemos, por exemplo, o Hitler, desde logo. O Hitler foi um presidente eleito. Temos aqui uma pergunta da Fernanda, que é da Fernanda Gomes, que diz: qual ou quais os poderes que teria a monarquia em Portugal? Os poderes são exatamente
são quase os mesmos, a situação é muito parecida, são quase as mesmas funções do nosso Presidente da República, ok? Só que nós, e defendemos nós que somos monárquicos, estarmos a escolher um presidente de 5 em 5 anos, corremos sérios riscos. Corremos riscos muito grandes. Por exemplo, no Brasil, não foi eleito foi eleito o Bolsonaro. Muita gente diz que é um perigo para a democracia. Eu também, por exemplo, considero que o Lula também é um perigo para a democracia. O Hitler foi eleito, ok? E era extremamente popular. E, no entanto, fez o que fez. E nós, na história, sabemos o que é que ele fez. E são muitos os exemplos de pessoas que foram eleitas, que foram extremamente populares e que se portaram mal. Portanto, o que é que nós defendemos? Defendemos que não deve haver voto, porque nem toda a gente sabe em quem votar, Gaspar. Se nós formos, vamos imaginar que se tu fores perguntar a toda a gente, e façam essa pergunta, façam a pergunta às pessoas, quando estiverem com pessoas amigas, digam assim, olha, qual é o teu sistema? Tu és republicano ou és monárquico? Por exemplo. E a pessoa diz assim, eu sou republicano. Porquê é que tu és republicano? Isso eu não sei. Eu sei que sou republicano, mas eu não sei porque é que sou republicano. Ok? Como também há muita gente que é monárquica e não sabe. Se perguntarem a muita gente que é monarca, porquê é que tu és monárquico? Eu isso não sei, porque o meu avô já era, o meu pai também era, e eu continuo a ser. Portanto, essa é a base, porque nós não queremos votos. Porque a maioria das pessoas não sabe o que está a dizer. A maioria das pessoas não sabem quem está a votar. Votam em quem? Votam no avental, no chapéu, no emblema que lhe dão. Ainda ontem estive presente na feira das colheitas em Arouca, não podia faltar. É uma feira que honra o setor primário. Pronto, e fui lá, nomeadamente ver a chega de bois. Acho que vocês sabem, não sei se sabem o que é a chega de bois. São bois que combatem um com o outro, portanto, amarrada. Agora também fazem lá a chega de cabra, de cabras ou de cabrestos, qualquer coisa assim. Portanto, eu fui lá ver, estive lá a ver e andei lá, estive lá com pessoas amigas e com pessoas que conhecia. Pronto, no caso das monarquias, o que é que nós defendemos? Defendemos que as pessoas não devem ser eleitas. Devem ser preparadas para exercer um cargo. Devem ser preparadas para ter um objetivo, para fazerem, para ocuparem o poder. Porque a pessoa que não está preparada para obter o poder, para chegar ao poder e para ter poder, o que é que essa pessoa vai fazer? Vai ficar baralhada de um momento para o outro e não sabe aquilo que há de fazer. Toda a gente, nós estamos aqui muito próximos, como sabem, eu fui nascido e criado em Espinho. Toda a gente se lembra, por exemplo, daquele rapaz, coitado que já faleceu, que lhe saiu a lotaria há uns anos atrás, que ele andava a arrumar carros. Penso Sim. que a maior parte das pessoas ainda se lembrará disso. Esse rapaz acabou, quando morreu na miséria. E porquê? Porque ele recebeu, na altura, não sei se foram, já não estou certo, se foi 100 mil contos, foram 500 mil euros, já não sei se foi euros, se foi escudos, mas pronto, saiu-lhe muito dinheiro. E o rapaz, coitado, na sua inocência, porque não sabia gerir dinheiro, ele não estava preparado para gerir tanto dinheiro, e então, pronto, começou a desbaratar o dinheiro, com quem lhe aparecia à frente, ele acreditava em tudo, e começou a dar carros e casas e não sei o quê, portanto, e quando ele percebeu, não tinha dinheiro absolutamente nenhum. E este é o grande problema da política, por exemplo, quando nós estamos na questão popular. Quem precisa de se fazer eleger, o que é que vai acontecer? Vai prometer mundos e fundos, e nós sabemos que ao prometer, está a prometer aquilo que não pode cumprir. Mas, no entanto, continuam a prometer, continuam a dizer que eu faço. Nós, por exemplo, temos aqui várias situações em Portugal, se formos a ver, onde isso acontece. Nós temos líderes que são fantásticos. Falam, criticam, são extremamente populares. Coitados. Soluções. Nada. Zero. Ok? Zero. Depois temos outros líderes. Interrompendo o teu raciocínio e pelo que eu percebi, então os exemplos são maus. Mas eu pergunto-te, enquanto
Não, os exemplos não são maus. Os exemplos não são maus. São maus da política. Exato, não são maus da monarquia. Exato. Pronto. Pergunto-te eu. O Dom Duarte seria a pessoa indicada? Eu deixei-te ouvir. Desculpa, Gaspar. Podes repetir a pergunta, por favor? Posso, sim, senhora. O Dom Duarte seria a pessoa indicada para rei de Portugal? Sim, nós acreditamos seriamente que sim. Senão não estaríamos lá. Agora, porque é que nós acreditamos? O Sr. Dom Duarte é uma pessoa muito equilibrada. É uma pessoa, pronto, que fala pouco, mas geralmente faz muito e acerta muito. Se vocês forem ver, o Sr. Dom Duarte tem uma causa social notável. Aliás, não é uma causa, tem várias causas notáveis. O Sr. Dom Duarte tem um trabalho absolutamente social, absolutamente fantástico em Timor. Vai lá muitas vezes, apoia imenso agentes de Timor, tem imensas causas que apoia em Portugal, nomeadamente causas ligadas ao sem-abrigo, ligadas às zonas mais críticas e de menos possibilidades. Portanto, o Sr. Dom Duarte tem, de facto, uma obra notável em termos de apoio social e tem muitas preocupações nesse âmbito. E deixa-me dizer-te que tudo a expensas do seu próprio bolso. O Sr. Dom Duarte é verdade que é uma pessoa que vive das rendas que tem, portanto, ele tem vários tipos de investimento, tem vários tipos de propriedades e com rendas apetecíveis, porque são propriedades e imóveis no centro de Lisboa, que valem muito dinheiro em termos de rendas. Eu posso dizer, por exemplo, que o Sr. Dom Duarte faz uma vida extremamente modesta. Eu ainda aqui há tempos estive com o Sr. Dom Duarte em Estarreja portanto, deixem-me só ligar aqui porque o meu... Desculpem, fiquei sem bateria no computador. O Sr. Dom Duarte, portanto, fui buscá-lo e ele vinha de comboio. O Sr. Dom Duarte vinha de comboio, portanto, veio de Lisboa para Estarreja a um encontro lá por causa de uma exposição que se chamava Monarquia do Norte, 100 anos, e ele veio inaugurar essa exposição e veio, de facto, de comboio. O Sr. Dom Duarte anda muito de comboio. E quando não vem de comboio, não sei se conheces, sabes, o Sr. Dom Duarte, o carro do Sr. Dom Duarte andar é uma Volkswagen Charon, daquelas de 7 lugares, porque ele tem muitos filhos, são 3 filhos, e portanto ele faz, quando ele usa o carro dele de serviço, normal, o carro do dia-a-dia, é uma Volkswagen Charan, onde ele anda com a esposa e com os filhos, como uma pessoa completamente normal, paga portagens, se bem que ele não gosta muito, paga portagens, ele costuma andar sempre, ele diz que as nossas estradas secundárias que permitem conhecer Portugal de les a les, e é verdade, eu também não gosto, eu não gosto de andar por portagens, gosto mais de andar pelas estradas municipais, aliás, como bom monárquico que sou, e ele também, como nosso líder, nós somos municipalistas. Nós, portanto, defendemos o municipalismo, os municípios. Não defendemos regiões, como as pessoas muitas das vezes falam e dizem. Não, nós defendemos o municipalismo. Defendemos a abertura do municipalismo e defendemos, portanto, privilegiamos os municípios. É a partir dos municípios que Portugal se desenha e cresce. Diz, Gaspar, tinhas alguma coisa para perguntar? Sabemos, acho que entrou agora mais uma mensagem qualquer, não foi? Exatamente. Tivemos a Sandra Oliveira a desejar boa noite. Desejamos também boa noite à Sandra Oliveira. Agora boa noite a todos, não é? Novamente. Exatamente. O pessoal vai entrando aqui na nossa conversa e vamos ver se conseguimos agarrar a malta para que a malta continue aqui e participe também, tal e qual como tem feito a Fernanda Gomes. Vamos continuar a pedir às pessoas que participem aqui no nosso tema 2, exatamente a monarquia. Quer dizer que o Dom Duarte tem todas as condições para ser rei de Portugal. E se, hipoteticamente, ele fosse rei de Portugal e desse-lhe assim uns vibes e fosse um tirano, como é que nós fazíamos para o tirar do poder? Não lhe dá vibes porque ele está devidamente preparado para... Estamos nós a falar num caso hipotético. Para o poder. Certo, mas ele portanto, não dá vibes. Isso é uma falácia, pá. Há muito tempo que as pessoas falam e dizem não lhe vai dar vibes. Ele é uma pessoa extremamente culta,
sabe o que faz e sabe o que diz. Mas vamos imaginar que o Sr. Dom Duarte teria, por acaso, sei lá, por um problema qualquer, teria, sei lá, uma doença qualquer e seria acometido, por exemplo, de Alzheimer, ok? Obviamente que não iria continuar no poder. Uma pessoa com essas, há mecanismos legais para afastar as pessoas e para suceder ao trono quem tem que suceder. Por exemplo, o filho do Sr. Dom Duarte, não sei se vocês sabem, está a ser devidamente preparado. O filho do Sr. Dom Duarte fez a tropa, faz a tropa, por acaso acho que é na Marinha, salvo erro, que está a fazer. O filho do Sr. Dom Duarte está a estudar política internacional, portanto, o filho do Sr. Dom Duarte estuda muito mais, tem uma preparação em termos de educação muito mais alargada, muito mais apertada do que qualquer um de nós, porque ele está, de facto, a ser preparado para, no caso de alguma vez a monarquia ascender, que é muito pouco provável. E é muito pouco provável porquê? Porque existe a República Portuguesa, que se diz tão democrática, que não é, e já podemos falar sobre isso. E porquê é que a República não é democrática? Primeiro porque chega ao poder através da luta. A República mata o rei para virar poder. E não foi baseada em votos, no voto do povo, porque naquela altura não havia rádios, havia apenas jornais, e mesmo os jornais não eram lidos por toda a gente, eram lidos só por uma elite, não é? Portanto, só um dia ou dois, ou uma semana depois, é que o resto de Portugal soube que tinha havido o regicídio. Portanto, a República sobe ao poder, não pela via democrática, como eles próprios defendem, mas pela via da força das armas e do assassinato. Um punhado de gente mal formada, que era a Carbonária, que já devem ter ouvido falar, é que mata o rei para subirem ao poder. E depois fizeram uma coisa. Então a República, que é tão popular e que é tão democrática, coloca uma lei na Constituição, obrigado, na Constituição, em que não se pode fazer, por exemplo, um referendo para perguntar às pessoas se querem república, se querem a monarquia. Quer dizer, brincamos com isto e as pessoas andam iludidas com isto. E as pessoas andam iludidas neste tipo de situações que nos está a conduzir cada vez mais ao precipício, que nos está a conduzir à pobreza, que nos está a conduzir a um caminho sem saída. Portanto, isto é grave. Eu acho que a maior parte das pessoas que até sabe disto, mas depois dizem assim, uma coisa que a mim me arrepia, que é, pois está bem, mas olha, mas já que estamos, já deixa estar. Quer dizer, então nós estamos mal e continuamos a estar mal. Infelizmente é o fado português. Infelizmente é o nosso fado português. Pois é isso, quer dizer, então nós estamos mal e vamos continuar mal. Não, nós temos é que mudar, nós temos é que conseguir mudar para mudarmos também o nosso rumo e para ficarmos melhores, não é? Para sermos melhores, não é? José, mas nós defendemos a monarquia constitucional. Portanto, continua a haver Assembleia, a Assembleia Nacional, não é a Assembleia da República, é a Assembleia Nacional, onde cabem os partidos e onde os partidos são eleitos. E respondendo diretamente à questão da Fernanda, os partidos continuam a governar. E continuam a ser eleitos e continuam a governar. E continuamos a ter um primeiro-ministro. Ok? Continuamos a ter um primeiro-ministro e um ministro das Finanças e são eles que governam. Ok? Temos, em vez de ter um presidente da República, temos um rei. E porquê um rei também? Porque o rei, nós consideramos que o rei é o pai da nação, digamos assim. É o digno representante da nação, não é o pai. É o digno representante da nação, ok? Ora, nós, quando temos um cartão de cidadão, nós temos o nome do nosso pai e da nossa mãe. Uma nação também tem que ter alguém que orienta, alguém que assuma, de facto, porque um rei é o rei de todos os portugueses. E nós temos que ter alguém, de facto, que seja o símbolo dessa nação. O símbolo da nossa nação é, de facto, o Sr. Dom Duarte. E só para terminar aqui esta parte, deixem-me dizer-lhes que o Sr. Dom Duarte tem, não sei se vocês sabem disto, o Sr. Dom Duarte tem lugar no protocolo português. Isto é, quando existe uma realização qualquer, o Sr. Dom Duarte é devidamente convidado por lei, por força da lei,
e tem um lugar no protocolo onde ele se senta, ok? Que está reservado para ele como figura pública e como pessoa ligada, portanto, e como representante da monarquia em Portugal. Depois, há também aí uma data de outros fulanos que se dizem, pronto, mas isso, coitados, é esquizofrenia um bocadinho de cada um, que dizem, começam aí a dizer, eu também sou rei e eu é que sucedo e não sei o quê, mas nenhum deles está legitimado. Quem está legitimado para suceder, se houver uma monarquia, é o Sr. Dom Duarte. Sim, senhora. Ao pouco estavas a falar das leis, na tua opinião, achas que a nossa Constituição devia ser revista? Eu sou muito conservador. Eu não sei se ela devia ser revista. Devia ser revista em alguns aspectos, sim, não é? Em alguns aspectos devia ser revista, porque então como é que nós temos uma república onde nem sequer podemos consultar as pessoas para saber se as pessoas desejam que tenhamos uma monarquia ou uma república? É óbvio que isto devia ser algo de alguma revisão. Agora, há muita coisa que se calhar também não devia ser algo de revisão, não é? O problema é que quando houver uma revisão, isto vai ser uma revisão à medida e feita para os políticos, para servir políticos e não para servir os portugueses. E deixa-me dizer-te isto. Sempre assim. O problema é que em Portugal, porque é que a política é má em Portugal? Porque nós não, os políticos deviam governar a pensar em Portugal. Infelizmente, governam a pensar em voltar a ser eleitos. E é aí que está o mal de tudo. É nessa excentricidade de eles estarem a governar para voltar a ser eleitos que reside o maior erro dos políticos portugueses. Porque prometem aquilo que não podem e depois chegam ao poder e não fazem nada daquilo que prometem. Fazem as neiras, atrás das neiras, e toda a gente sabe que a maioria dos políticos, já não digo a totalidade, porque salvar-se-á pelo menos um ou dois, não sei, ou três, portanto, salvar-se-á uma mão cheia deles, mas não serão muitos, porque a maioria vai para o poder para se governar, para enriquecer. E isto tem que ser dito com todas as palavras, sem medos, meu amigo. Sem medos. As pessoas vão para o poder para enriquecer. E nós temos, por exemplo, em Espinho, alguns casos que infelizmente nós percebemos, não é? Pessoas que foram para a política, e eu não estou a dizer que isto é ilegal, não estou a dizer que fizeram o que quer que seja ilegal. Agora, nós temos gente, por exemplo, que andava com um carro, um carro de serventia todos os dias, e hoje passeia-se em grandes modelos, desde que foram para a política, começaram a ganhar muito dinheiro. Pagaram a quem deviam, certamente. Outros compraram carros de luxo, que custam muito dinheiro. Portanto, e porquê? Porque tudo isso aconteceu a partir do momento em que começaram a ganhar eleições. Se calhar, julgo eu, que sou, pronto, que quero acreditar que seja verdade, julgo eu que, pronto, são lugares muito bem remunerados. É o que eu posso dizer, não é? Remunerados por lei, claro, estamos a falar de tudo legal, não é? Agora, também há políticos que nós sabemos que não são tão legais assim, não é? Porque a corrupção está aí, a corrupção existe, e nós sabemos que há políticos corruptos, não é? Infelizmente, há muitos políticos corruptos. Nós todos os dias vemos informação nesse sentido nas televisões portuguesas. Ora, nem mais. José, voltando então a falar aqui do nosso Dom Duarte Pio, hipoteticamente, se fosse eleito ou se fosse então escolhido, hipoteticamente, qual seria a sua residência oficial? Estás a falar do facto dele, por exemplo, de se dizer que ele tem a casa de Bragança, é isso? Sim, sendo ele também o Duque de Bragança, não é? Seria em Bragança a sua casa mas oficial? Isso não tem nada a... Isso não. Primeiro seria a residência oficial, seria obviamente aquelas que o país tem, não é? Seria a residência do país, não é? Porque nós temos sempre aquela ideia que um rei tem que estar num castelo. Ou um rei tem que estar ali no... Não, já não há castelo, já não há castelos. Coisa... já não há castelos. Não, o rei estará, obviamente, na sua casa. O Sr. Dom Duarte tem uma casa confortável e tem excelentes casas em Lisboa, portanto, qualquer uma delas serviria para... O Sr. Dom Duarte, pronto, um até tem um dele próprio, onde funcionam os serviços. Ele tem funcionários, o Sr. Dom Duarte
tem assessores que colaboram com ele todos os dias e onde estão, portanto, onde ele tem os serviços centrais instalados, porque ele tem, de facto, uma agenda muito preenchida, faz muitas visitas, é convidado para ir a muitos lados, e tem assessores e tem pronto, pessoas que o auxiliam, pronto, lá em Lisboa, e tem, de facto, tem umas instalações que são cómodas, que são práticas, mas certamente ficaria em Lisboa, onde ele sempre viveu até hoje, e onde os filhos estudam, onde a esposa também é, portanto, ele faz a vida dele em Lisboa. Os imóveis que tem em Bragança, como tem noutros lados quaisquer, como tem em Viseu, como tem na Guarda e por aí fora, não é? Portanto, eu acho que a maior parte das pessoas não sabe a lista de imóveis que o Sr. Dom Duarte tem, e que é, de facto, muito extensa. Ele herdou, de facto, muita coisa dos seus antepassados. Falaste na vossa casa. Quais são os vossos objetivos na casa da Beira Litoral? Na Associação da Beira Litoral. Exato. A Real Associação da Beira Litoral. Olha, os nossos objetivos é, para já, darmos a conhecer a monarquia, dizer que existimos, convidar as pessoas para se juntar a nós. Nós fazemos sempre que podemos, deixámos de fazer agora por causa da pandemia, mas nós costumávamos fazer um jantar todos os meses, portanto, reunimos os monárquicos uma vez por mês, num restaurante. Geralmente fazemos, sempre que podemos, fazemos uma visita a cada um dos concelhos do Distrito de Aveiro. Por exemplo, se este mês vamos jantar à Anadia, no mês seguinte vamos jantar ao Oliveira do Hospital, no outro mês vamos jantar a Aveiro, depois vamos jantar a Espinho, depois vamos jantar a Santa Maria da Feira, depois vamos a Arouca. Penso que um dos próximos jantares será em Arouca. Perdão. Nós tivemos cerca de 2 meses, peço desculpa, 2 anos, sem reunirmos, por causa da pandemia. Estamos agora a reativar as coisas. Vamos ter no próximo sábado, vamos ter eleições para a Real Associação da Beira Litoral. Eu fazia parte da direção e continuarei a fazer parte da direção. O Fábio era o nosso presidente e por motivos que se prendem com o número de mandatos, ele já levava 4, não pode. Portanto, nós na Real Associação só podemos fazer 4 mandatos. Portanto, ele já não pode fazer mais e, portanto, vai haver eleições. Vai haver só há apenas uma única lista. O Fábio passará a ser vice-presidente e vai ser presidente o senhor de Santa Maria da Feira, um senhor que é, portanto, que representa o lar de idosos, ou que tem uma fundação em Santo Paio de Oleiros. É uma pessoa que tem brasão. É o Sampaio Maia, doutor Sampaio Maia, ou comendador, como quisermos, Sampaio Maia. É uma pessoa também que tem brasão, tem várias propriedades, não só em Santa Maria da Feira. É uma pessoa muito discreta, extremamente discreta. Se calhar a maior parte das pessoas não vê passar na rua e não sabe quem ele é. Ele é outra pessoa que também, com muitas propriedades, com muitos bens, com uma situação, desafogada em termos sociais e em termos, práticos para ele. E é uma pessoa extremamente simples. Será o próximo presidente da Real Associação da Beira Litoral e depois chega-se todos aqueles lugares, tesoureiro, eu serei vogal da direção. Tenho o meu encargo a parte da comunicação social, como estou ligado à comunicação social, portanto, terei essa função. E depois há os presidentes dos órgãos sociais e o presidente do Conselho Fiscal. As eleições serão no próximo sábado, à tarde. Nós, por norma, vamos fazê-las no Hotel Imperial, em Aveiro. O ato eleitoral decorrerá durante a tarde de sábado no Hotel Imperial em Aveiro. Quem se quiser juntar a nós está convidado, temos muito gosto. Nós vamos almoçar lá no hotel. Curiosamente, não pensem que se vai pagar muito. Nós somos poupados, temos muito cuidado com isso. Quem se quiser juntar a nós, o almoço são 10 euros. Portanto, estamos à vontade, é extremamente prático.
Aliás, o Gaspar fica desde já convidado, o Gaspar e toda a gente ficam desde já convidados para se juntar a nós, para lá irem. A Fernanda também. Se a Fernanda for lá, eu prometo que a Fernanda integrará, se ela quiser, a Fernanda e todos aqueles que nos ouvem, um lugar que nós também temos para as mulheres monárquicas, que também são bem-vindas, e onde existem vários partidos, onde estão representados, inclusive gente do Partido Socialista, gente do PSD, gente do CDS. Portanto, nas nossas listas há gente de vários partidos, por acaso não temos ninguém do Bloco de Esquerda, mas temos gente do Partido Socialista, temos gente do PS e temos gente do PSD, do CDS e por aí fora. Também não temos ninguém do Chega, nem da Iniciativa Liberal. E pronto, são bem-vindos, juntem-se a nós, venham conviver connosco, venham saber o que é a monarquia, venham participar, colaborar, porque muitas das coisas que se fala são de facto, nem sequer são verdade, são situações que se falam, mas que as pessoas não têm conhecimento. São os chamados mitos. São mitos e falácias, sim. José, como é que as pessoas vos podem encontrar? Onde é que vos podem encontrar? Basta ir ao Facebook e escrever Real Associação? Olha, nós temos no Facebook Real Associação da Beira Litoral e podem nos seguir. Ou então, nós também temos uma página que é Real Associação da Beira Litoral, blogspot, qualquer coisa assim. Eu posso deixar isso depois de nós terminarmos esta pequena conversa. Posso deixar isso depois no link, por baixo nos comentários aqui do direct, sim, posso deixar isso aqui. Terei muito gosto. E fazer uma forcinha para que apareçam. Quem quiser, se não tiverem boleia, digam, porque eu costumo ir de Espinho, eu costumo ir com o meu carro sozinho, portanto posso levar pelo menos mais 3, 4 pessoas, posso levar, portanto posso dar boleia. É uma questão de entrar em contato comigo por mensagem no Facebook ou qualquer coisa assim, e eu tenho muito gosto em conduzir, portanto, para que vocês possam participar. Nós estamos a tentar que o próximo encontro, seja o próximo jantar, seja em Arouca. Em Arouca é uma terra onde existem muitos monárquicos, cada um tem o seu partido, ok? Desde o PS ao CDS, cada um tem o seu partido, mas onde existem muitos monárquicos. Temos lá uma quantidade de monárquicos muito grande, portanto, e nós à partida vamos ver se organizamos agora uma das próximas iniciativas em Arouca. Também temos alguns projetos para fazer. Nós temos em ideia fazermos também um encontro nacional das não é confederações, estou com uma branca, Gaspar, confrarias, exatamente. Um encontro nacional de confrarias e provavelmente também, porque por via dos nossos usos e costumes, fazermos também um encontro de concertinas, tocadores de concertina, provavelmente aí uma coisa nova, fazermos as 24 horas de tocadores de concertina, onde as pessoas estarão a tocar sem parar, durante 24 horas tocar, cantar e dançar. Quem quiser dançar, obviamente, mas será especialmente para tocar e para cantar durante 24 horas. Vamos ver se vamos conseguir concretizar isso, mas teremos gosto em fazer isso no distrito de Aveiro. Vamos tentar fazer em Arouca. Se não for em Arouca, Santa Maria da Feira, portanto será também uma previsão. Aliás, deixa-me dizer que o Sr. Dom Duarte, nos últimos 2, 3 anos, esteve presente no 20 das fogaceiras em Santa Maria da Feira. Aliás, o Sr. Dom Duarte é um entusiasta das fogaceiras, da festa das fogaceiras. Sempre que vem a Santa Maria da Feira, tem recebido o convite para ficar, portanto, nomeadamente para pernoitar em Santa Maria da Feira. E nós, como monarcas que somos, seguimos sempre o Sr. Dom Duarte. E eu também, sempre que posso, lá estarei para o cumprimentar, para o receber. Ele às vezes pede-nos para nós o irmos buscar ao comboio, quando vem de comboio, e nós lá vamos buscá-lo nos nossos carros modestos, mas é assim que ele gosta, é assim que ele quer. Eu ainda, no último congresso que nós fizemos da Causa Real, a nível nacional, foi realizado em março do ano passado, em Évora, onde eu estive também presente. O Sr. Dom Duarte é tão modesto e tão discreto que ele entrou e disse: não quero que ninguém faça nada, não quero que ninguém bata palmas, olha, eu quero entrar discretamente. E lá entrou, sentou-se cá atrás numa cadeira onde estava sozinho
E eu achei aquilo e disse, não, isto não pode ser. Então o Sr. Dom Duarte é o nosso rei. E parei o Congresso, parei no sentido disso. Meus amigos, entrou o Sr. Dom Duarte, uma salva de palmas para o Sr. Dom Duarte. Ficou toda a gente a olhar para mim, mas depois olharam foi para ele, porque eu não era a festa, não é? nem era o motivo da salva de palmas. Ele é que era o motivo da nossa salva de palmas. E é preciso nós termos também probidade para este tipo de cargos. É uma pessoa de facto muito discreta, mas nós temos que ter também respeito e, portanto, ele merece, onde quer que esteja, onde quer que chegue, ele merece uma saudação muito especial, uma salva de palmas muito grande e viva o rei, viva a Sua Alteza Real, o Senhor Dom Duarte. Ora bem, Zé, estamos a chegar ao fim do nosso programa. Como sempre, eu peço também a todos os convidados para deixarem uma palavra final, um apontamento final exatamente sobre isto, principalmente a quem esteve a assistir o programa e a quem ainda há de assistir ao programa. Pedia-te então essa palavra ou esse discurso final aqui para o pessoal que assista ao nosso programa. Pronto, Gaspar, é assim, como eu disse, a monarquia não é um bicho-papão. A monarquia não é nada de mal, pelo contrário, nós temos coisas fantásticas, excelentes, juntem-se a nós para perceber o que é a monarquia. Vocês não são obrigados a ficar lá, venham, nem que seja uma única vez, só uma única vez, nem que seja 2 ou 3, mas venham ao nosso encontro, estejam connosco, contrariamente àquilo que vocês possam pensar, nós não entramos em jantares caros, nós quando vamos jantar a algum lado procuramos sempre preços muito acessíveis para que possa estar toda a gente. Nós temos toda a gente, temos todas as classes, digamos assim, classes entre aspas, sociais na nossa associação. Nós temos gente, obviamente, que temos com várias sensibilidades, gente que pode pagar melhor, outros que podem pagar, que não podem pagar tão bem, aqueles que vivem do salário do dia-a-dia, como eu. Pronto, também não podemos andar a gastar dinheiro por aí fora. Portanto, nós, quando vamos jantar situações em restaurantes que são de facto onde a gente pode jantar e que não são proibitivos. Portanto, juntem-se a nós. O problema não será dinheiro, porque os jantares são relativamente baratos. São momentos de convívio, são momentos de fraternidade, são momentos que nós usamos para também explicar às pessoas o que é a monarquia, porque é que nós existimos, o que é que as pessoas terão a ganhar connosco. E com certeza, eu acredito, todos os monárquicos acreditamos que se nós vivêssemos numa monarquia, nós teríamos um melhor nível de vida. Se nós formos a ver, e reparem nisto, que é extremamente importante, se formos a ver, 18 dos países, os primeiros 18 países com melhor nível de vida são monarquias. Isto é fantástico. Saber que os melhores países com o melhor nível de vida, os primeiros 18 são tudo monarquias, não há repúblicas sequer. Não é? Aliás, a República tem um problema terrível, não é? Porque se diz democrática, porque se diz eleita, e não sei o quê. E então é assim, quando nós damos muita liberdade de escolha, criamos um problema. É que a minha opinião é exatamente igual à tua, Gaspar. A tua opinião vale tanto como a minha. E agora, para onde é que nós vamos caminhar? Ok? Quer dizer, há aqui não sei quantas pessoas que se propõem logo ser eleitas e que fazem, obviamente, um barulho infernal porque cada um quer ser eleito. Portanto, e levanta-se aqui um problema. Vamos seguir quem? Na monarquia não temos esse problema. Nós temos uma pessoa que é devidamente cuidada para estar ao leme da nossa nação. É o pai da nossa nação e é o digno representante de todos os portugueses. Ok? E isso é que nos conforta. É a pessoa que é responsável, é uma pessoa que é devidamente preparada. E essa pessoa dá-nos confiança de nós podermos ter uma vida melhor, termos um país melhor, poder ser melhores, e em vez de andarmos aqui também a dizer que temos muito orgulho, eu quando ouço isso, eu confesso que me choca imenso, porque eu não tenho orgulho de nada nem de ninguém. Eu tenho é vaidade, ok? Eu tenho a minha própria vaidade daquilo que eu próprio faço. Eu acho que os portugueses deviam ter vaidade, não deviam ter orgulho. Porquê? Porque o orgulho é transversal, o orgulho é uma coisa maligna. O orgulho depende do outro para que outro seja melhor. Isto é, o meu filho é o melhor da turma. Pois é, mas todos os outros não têm direito a ser, porque só o filho é que é o digno representante. O filho é que é o maior, o filho é que é o melhor, porque é o meu orgulho, o orgulho do meu filho. Ok? Nós na monarquia não queremos isso. Nós temos vaidade. Todos nós podemos e devemos ter vaidade. E todos nós podemos e devemos crescer
no sentido horizontal, porque todos nós temos direito a saber, todos nós temos direito a aprender, todos nós temos direito a crescer, ok? A minha vaidade não implica com a tua. Ó Gaspar, tu podes ser muito bom na tua atividade e és de certeza absoluta. E eu também posso ser. Opa, se eu sou jornalista, tu também podes ser jornalista ou ao meu lado e podes ser tão bom como eu e podes crescer tanto como eu. E eu também posso crescer como tu. Se calhar, se nós os dois nos integrarmos, até se calhar temos a ganhar, porque conseguimos evoluir até muito mais, conseguimos ser muito mais, não é? E é isso que as pessoas estão preparadas. As pessoas estão preparadas para o orgulho. O orgulho é muito mau. Não usem a palavra orgulho. A palavra orgulho depende do outro para crescer. Eu tenho orgulho disto ou daquilo, porque, obviamente, o meu é melhor que os outros. Não. Nós devemos crescer e termos esse comportamento. Portanto, nós costumamos dizer que a vaidade é uma coisa que cresce paralelamente, isto é, eu cresço, os outros também crescem, ok? Eu ganho, os outros também ganham. O orgulho não. O orgulho é, digamos que, paralelo, não é? É assim, toda a gente tem que crescer, opá, e isto é a mesma coisa que, Gaspar, tu trabalhas e ganhas, por exemplo, 1.000 euros por mês, ou 1.500, não importa, ganhas o que ganhares, levantas-te às 4 ou às 5 da manhã, ou às 6 ou às 7, não importa, às 8, e vais fazer o teu dia de trabalho. Mas eu fico na cama a dormir e a comer. E depois chego e digo assim, não, eu sou um coitadinho. Eu sou um coitadinho, eu não tenho trabalho. Não importa se eu durmo até ao meio-dia ou não. Importa é que eu não tenho trabalho. E então o que é que vai acontecer? O Gaspar, que ganha 1.500 euros, tem que repartir o ordenado dele para comigo. Ok? E é isto que está correto? Quer dizer, eu ando-me a esforçar e ando a trabalhar para quem não tem ou para quem não quer trabalhar. Não quer dizer com isto que não haja Estado Social, porque é preciso nós pensarmos no Estado Social. Há casos problemáticos que têm que ser socorridos pelo Estado. Atenção. Há imensas situações em que o Estado tem que, de facto, pôr a mão. Aparece uma pessoa que não tem trabalho, essa pessoa tem direito. Agora, o que é que o Estado pode fazer? Em vez de manter essa pessoa sem trabalhar, porque é que o Estado não lhe arranja um emprego? O próprio Estado. Mesmo que seja um emprego a tempo determinado. Para meio ano, para um ano, mas há tantas coisas, há tanta falta de gente nas escolas, há tanta falta de gente noutro tipo de serviços. Porque é que o Estado não põe essas pessoas? Sim, senhora. Essa pessoa não tem trabalho, vai trabalhar para ali e tem acesso a um ordenado. E nesse tempo em que anda a trabalhar, obviamente vai ter, primeiro, vai se sentir realizado e depois vai ter a oportunidade de construir novamente a sua própria vida. Porquê? Porque as pessoas dizem assim, olha, está a trabalhar ali, é um bom funcionário, eu vou acreditar nessa pessoa e eu quero que essa pessoa venha trabalhar comigo. Se calhar até lhe pago mais. Ok? Essa é a política que nós devemos seguir. Infelizmente, o que é que nós seguimos? Seguimos a política daqueles que estão no poder e que dizem não, nós damos livros a toda a gente. E esquecem-se que depois têm que nos vir cobrar dinheiro a nós, que é dinheiro dos nossos impostos, que vai servir para os livros. E então é assim, nós vamos dar livros, nós vamos dar o passe social agora a toda a gente. Agora toda a gente vai ter direito a andar transportes públicos gratuitos. Toda a gente agora na escola, os alunos vão ter direito a uma bicicleta. E depois é assim, pois é, mas não chega. Os impostos que nós pagamos não chegam. Então não faz mal. Vamos aumentar impostos. Quer dizer, andamos nós a trabalhar para pagar impostos para outros que andam a gozar a nossa pala. Isto não está correto. Este Estado Social não é Estado Social. Isto não está correto. Portanto, ou nós conseguimos mudar isto, ou nós conseguimos mudar esta maneira de ser, esta política, ou então vamos continuar a ser uns coitadinhos e vamos continuar aqui assim a vivermos de esmola. Que é isso que nós repudiamos. Nós, na monarquia, guiamos pela vaidade. A vaidade de cada um nascer por si próprio. A vaidade que nós temos em trabalhar e apresentar trabalho, apresentar riqueza. Riqueza essa que vem daquilo que é as pescas, daquilo que é a terra, a agricultura, e é daí que nós vamos cada vez mais criar riqueza. Nós, por exemplo, os monárquicos, nós sabemos que são necessárias as indústrias e também estamos atentos a isso e também preservamos a indústria. E também preservamos o setor terciário, porque também o turismo também é uma fonte importante de receita. Mas sabemos que a riqueza está nas pescas e na agricultura. Setor primário, meus amigos. Sim, senhora. Estamos conversados então. Zé, queria-te agradecer aqui a tua opinião e também o teu ponto de vista exatamente sobre esta situação, esta questão
que é a monarquia. Eu acho que fiquei mais elucidado, já fiquei a saber mais. É sempre bom nós termos estas experiências que acrescentam valor, exatamente para nós sabermos mais, e isto, sabermos exatamente o que é que se trata, vermos não só que há mitos e mitos, e há coisas que são verdade e há coisas que são mentira, e há coisas que precisamos saber. E eu fiquei mais elucidado exatamente com esta situação, com esta questão da monarquia. Espero que os nossos espectadores também tenham ficado elucidados. Se não tiverem, já sabem, podem contactar o Zé Guerreiro. Sim, sim. Eu gostava só, por favor, se tu me permites, de te lançar um convite. Gostava de te lançar um convite no sentido de tu, se quiseres ir comigo, obviamente, eu dou-te boleia, e, por que não, assistires connosco, estares presente connosco, fazeres até, se quiseres, um direto durante as eleições de Aveiro e poderes falar com o nosso presidente da nossa associação, uma pessoa, pronto, extremamente entendida, fala pouco, mas acerta muito. É uma pessoa que sabe, de facto, muito. O Fábio também é uma pessoa muito bem integrada na monarquia, também com muitos conhecimentos. Portanto, pessoas que vai lá estar uma quantidade de pessoas enormes. Faço um convite também a toda a gente, especial também à Fernanda, se ela se quiser juntar a nós também. Era bom se ela se quisesse juntar a nós. Não estamos a falar de política, isto nada tem a ver com política, ok? Nós respeitamos o partido político de cada um. Nós, inclusive, não sei se vocês sabem, agora já não, porque ele agora já está reformado, mas os monárquicos tiveram um presidente de Câmara no Alentejo que era comunista e era monárquico também. Durante muitos anos ele era comunista, era e ainda hoje é comunista e é monárquico, continua a ser monárquico e sempre foi comunista. Nós sabemos que há poucos, mas há uns 4 ou 5 ou 6 comunistas que são monárquicos. Só para vocês verem que nós atravessamos o espectro todo político, ok? E estão a ver porque é que o Sr. Dom Duarte diz que eu não me identifico com nenhum partido. Porquê? Porque eu sou o rei de todos os portugueses. Eu tenho que conviver com todos os partidos. Todos os partidos para mim são queridos. Todos os partidos para mim são partidos, desde que estejam por bem, são bons partidos. Portanto, nós temos que conviver com todos. Gaspar, anda connosco, aceita o convite, fazes um direto de lá, para a Lamas TV, temos muito gosto nisso. E ficas connosco, portanto, a passar o dia, não te vais arrepender de certeza absoluta. E os outros e as outras que se quiserem juntar, juntem-se a nós, temos muito gosto. É no próximo sábado. Acaba sempre por ser também uma experiência, acaba sempre por ser uma experiência também para saber exatamente o que é que se passa ao vivo e em direto. É uma situação diferente. É uma coisa depois nós depois acertarmos. Muito bem. Muito obrigado a todos. Tem que sempre um problema profissional, mas se houver compatibilidade, por que não? Não terei nenhum problema nisso. Tenho muito gosto nisso. Eu posso dizer que o meu partido ou o meu movimento é o movimento humanista. Portanto, desde que seja bom para o ser humano e nós aprendamos alguma coisa, é sempre valorizar. Não confundam, já agora, Gaspar, deixa-me dizer isto que é muito importante. Não confundam humanista com o Partido Humanista. São coisas diferentes. Eu sei. O Partido Humanista é liderado aqui em Portugal por gente, com todo o respeito que tem, por todas as igrejas, mas o Partido Humanista aqui em Portugal é dirigido por uma grande parte de pessoas defensoras da IUR, da Igreja da IUR. Pronto, é só fazer essa. Não. Aí posso falar eu que é mentira. E até te posso dizer mais exatamente o que é o movimento humanista. O movimento humanista está todo interligado exatamente com um filósofo chamado Silo, que é um filósofo... Mas eu não estou a falar do movimento humanista, estou a falar do Partido Humanista em Portugal. O Partido Humanista... Inclusive foi criado e depois acabou por terminar. Sim, eu sei porque eu estive na gênese do partido, exatamente. O PH, o Partido Humanista, vem exatamente desse movimento. E ninguém é da IURD. Isso aí é exatamente, era uma continuidade do movimento que foi passado exatamente para o partido. Pronto, isso é diferente. E não temos nada, não. Eu apenas dei uma ajuda na Constituição e dei uma ajuda também nisso, mas não estou ligado ao partido, nem nunca estive ligado ao partido, propriamente ao Partido Humanista. E não temos nada, e não tiveram nada a ver com a IURD. Isso eu sei, conheço muito bem, conheço o Luís Filipe, conheço muito bem o pessoal,
e nunca estiveram ligados então a nenhuma igreja, nem nada que se pareça. Tivemos, sim senhor, ligados a um movimento que tem a ver com a filosofia do Sil, que é um filósofo argentino e que tem aquela toda a filosofia dele. Pronto. Além disso, terei todo o gosto, caso eu possa participar e possa ir, terei todo o gosto em aceitar o convite. Depois nós falaremos sobre isso. A todos que estiveram aqui a assistir ao nosso programa, quero-vos desejar uma boa semana. Hoje é domingo, não é? Hoje é domingo. Amanhã o pessoal já vai trabalhar, já vai ter que ir trabalhar, já vai ter que acordar cedo exatamente para ganhar o seu dinheirinho e para contribuir também com os seus impostos. Zé, quero-te agradecer então este nosso espaço, quero agradecer também esta experiência onde criámos valor, e é isso mesmo que conta as boas vibes, é esta criação de valores, é este enriquecimento, para nós sabermos também das coisas, de tudo um pouco. Ok, Zé? Um grande abraço, até uma próxima. Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima, muito obrigado por tudo e um abraço para ti, Gaspar.